Olá a todos. E aí, estamos de volta na nossa caminhada de fé para este ano de 2022. Retomamos o caminho, e o caminho com Jesus. Por isso eu coloquei ali, encontro no caminho. Vamos ver o que isto significa. Quem é que nós vamos encontrar no caminho? E para começo de conversa, eu gostaria de colocar para vocês esta antífona do Salmo número 68, que a gente reza num dos dias da semana, na liturgia das horas. O Salmo é exatamente este: vós que buscais a Deus, vida e ventura. Quer dizer, nos convida a isso. Em primeiro lugar, buscar a Deus. E quando buscamos a Deus, nós recebemos a vida, e vida em plenitude. A vida em plenitude só pode nos levar à ventura. Ventura é felicidade, é alegria. Então Deus nos dá a alegria de encontrarmos com Ele no nosso caminho. Então, o primeiro grande encontro, e o encontro básico do nosso estudo bíblico, é exatamente esse: o encontro com Deus no caminho. E o caminho é o nosso caminho. Nós vamos em busca de Deus. Somos nós que estamos indo em busca de Deus, mas não nos damos conta de que Deus é quem realmente vem à nossa procura. E aí nos encontra, se estivermos abertos para Ele. É exatamente o que nós procuraremos fazer ao longo deste ano, outra vez. E para isso, vamos começar pedindo ao Senhor que nos ajude. O Senhor Jesus, que é o nosso intermediário, é aquele que nos leva a Deus. E nos leva a Deus através da oração que Ele próprio nos ensinou. Por isso, comecemos esta caminhada deste ano de 2022, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tendo invocado a Santíssima Trindade, digamos a oração, elevemos ao Pai a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos acompanhe nessa caminhada que iniciamos agora, neste ano de 2022. E no início dela, já bem no início, vamos fazer uma rememoração do que vimos até aqui, até interrompermos a caminhada para um pequeno recesso. Nós começamos no final de novembro o tempo chamado do Advento. É aquele que precede imediatamente ao tempo do Natal. Vencidas aquelas 4 etapas, aqueles 4 domingos, acendemos 4 velas, recordam-se, cada uma lá com o seu significado, até que chegamos ao grande dia do Natal, isto é, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o maior mistério da nossa fé, aquele mistério que nos mostra Deus no seu infinito poder, na sua infinita sabedoria, se humilhando, descendo a nossa condição de criatura, tornando-se uma criatura como nós, fazendo-se um como nós, para entrar na nossa história, na história da humanidade, como um ser humano. Ele não é um mito, ele fez questão de vir como gente, como pessoa humana, nascido de mulher, como nos diz Paulo Apóstolo na carta aos Gálatas, nascido de mulher.
em tudo igual a nós, menos no pecado. Ele se faz homem para que nós, homens, nos tornássemos junto com ele, Deus com ele. Portanto, Deus se humaniza para que nós divinizemos a nossa humanidade. Este é o grande mistério da nossa fé. O maior de todos, a encarnação do Verbo. Isto aconteceu no Natal. Então, logo depois do Natal, nós passamos um período que deste ano foi bem rápido, porque todas as celebrações se juntaram. Logo depois do Natal festejou-se o quê? A Sagrada Família, e imediatamente seguido, no dia 1º do ano da festa, daquela que pelo seu sim, permitiu que Jesus se fizesse homem. Essa é Maria, por isso, a igreja festeja no primeiro dia do ano civil a festa de Maria, Mãe de Deus, porque é o que ela é, Maria, Mãe de Deus. E logo a seguir, porque estava tudo muito perto, nós tivemos a grande solenidade também dos Reis Magos, aquilo que nós chamamos de a Festa dos Reis, que liturgicamente se denomina Epifania do Senhor. O que é a Epifania do Senhor? É exatamente a sua manifestação a toda a humanidade, representada pelos Reis Magos. Então, terminada a visita dos reis, ainda um dia vamos falar desta visita, porque ela nem sempre é bem entendida. Então, terminada a visita dos reis, tendo eles ido embora, passa-se um período de tempo, que a igreja celebra também, mas passa-se um período de tempo, e no primeiro domingo, depois da festa de reis, primeiro domingo depois da festa de reis. A festa de reis é dia 6 de janeiro, mas no Brasil, essa festa cai entre o dia 2 e o dia 8 de janeiro. Então, passado isto, a celebração seguinte é a do batismo de Jesus. Então nós vemos que primeiro aparece Jesus nascendo, depois a ideia de Jesus crescendo, Jesus recebe a visita dos magos, depois ele cresce, até que ele vai reaparecer de novo, já como adulto, e em busca do seu primo João Batista, para ser batizado. A festa é celebrada liturgicamente no primeiro domingo depois da festa de reis, chama-se a festa do batismo de Jesus, do qual nós vamos falar já a partir do próximo encontro, se ele quiser, se Deus quiser. Então, a festa do batismo, ela é importante, e nós vamos ver por quê, mas porque liturgicamente ela marca exatamente o início do maior tempo litúrgico dentro do ano. Do ano da liturgia, o maior dos tempos é exatamente aquele que nós chamamos de tempo comum, que se prolongará por 34 semanas ao longo do ano. Então, como o primeiro dia da semana é o domingo, a gente diz primeiro domingo do tempo comum, segundo domingo do tempo comum. O que é esse tempo comum? É exatamente o tempo em que Jesus passou no nosso meio. É o comum dos dias de Jesus. Jesus, Deus feito homem, o homem Deus, vivia uma vida comum. Uma vida semelhante à de todos os homens com os quais ele quis se parecer. Ou seja, parecia-se com você e comigo. E esse dia a dia da nossa vida, Jesus viveu também. E isso liturgicamente é chamado de tempo comum. Quer dizer, o tempo
tempo comum, na realidade, tem esse nome, porque ele celebra o comum dos dias de Jesus. Jesus vivendo como qualquer outra pessoa, cumprindo, evidentemente, a sua missão. Então, nesse período chamado do tempo comum, que se estende pelo ano inteiro e dura 34 semanas, repito, neste período, a igreja enfoca o ensinamento de Jesus. Ele passou entre nós ensinando, ensinando aquilo que Deus queria realmente de cada um. Ele veio para proclamar a boa nova. A boa nova, que é o Evangelho, ele veio dizer que Deus havia concedido aos homens e às mulheres, a toda a humanidade, um tempo de graça. É exatamente isso que ele veio fazer. E esse tempo de graça, ele foi instalando esse tempo de graça, ele foi vivenciando este tempo de graça cada dia da sua vida humana, da sua vida como homem, no meio dos homens. Através dos seus ensinamentos e de tudo aquilo que ele fazia para mostrar, para revelar o amor misericordioso de Deus. Porque tudo que Jesus fez foi por amor. E amor que chegou ao extremo quando ele se doou na cruz pela nossa salvação. Amor de Deus que se faz homem. Amor do homem Deus, que querendo que nós nos reconciliássemos com Deus, porque dele nos havíamos afastado pelo pecado, se entrega na cruz. E lá ele se doa ao Pai como em holocausto, como a vítima que se oferece ao Pai a favor daqueles que ele veio salvar, que somos todos nós. Estes ensinamentos de Jesus, as curas que ele operou, os milagres, entre aspas, que ele realizou, os grandes sinais que ele deixou, todos os seus ensinamentos, enfim, tudo isto compõe o ministério de Jesus na terra. Tudo isto compõe a sua missão salvífica. Tudo isso compõe a implantação do reino de Deus na terra. Ele já foi implantado de todo? Não, porque esta implantação é progressiva. Jesus começa, Jesus mostra, Jesus deixa delineado, mas compete a cada um de nós fazer o trabalho que Jesus começou a fazer. Cada um de nós que fomos batizados no nome dele e no nome do Pai e do Espírito Santo. Por isso, os ensinamentos de Jesus, que a igreja recorda ao longo desse tempo comum, que é o que corresponde, repito, aos dias da vida comum de Jesus, de tudo aquilo que ele fazia, de tudo aquilo que ele fez, das palavras que ele disse, e claro, nós podemos imaginar do seu dia a dia, com os seus amigos, os seus discípulos, os apóstolos, as pessoas com quem ele interagia. Não nos esqueçamos que ele um dia curou a sogra de Pedro. E como ele morava em Cafarnaum, na casa de Pedro, nós podemos imaginar, embora isso não esteja registrado por escrito, nós podemos imaginar que ele também tivesse uma vida social com a família de Pedro. E a família de Pedro é a mulher de Pedro, provavelmente os filhos de Pedro, que não são mencionados, mas que nós podemos imaginar que tenha existido. Por que não? Então,
é exatamente isto, e as outras pessoas com que Jesus ia interagindo. Os evangelistas registram o essencial, o mais importante, direta e objetivamente, e registram aquilo que interessava a comunidade deles. Lucas, que é o evangelista deste ano, ele escreve sobre aquilo que a comunidade dele, aqueles que se reuniam para ouvir o que Lucas havia escrito, meditavam. Eles meditavam aquele ponto. Esse ponto é mais importante. Por exemplo, o filho, a chamada história do filho pródigo, ela é única de Lucas. Nenhum outro conta. E por que então aparece só em Lucas? Porque era a comunidade lucana que discutia isso. Para eles isso tinha um significado muito importante. E por isso foi para o papel. Então o evangelho vem assim. Daquilo, primeiro é oral. Primeiro é feito oralmente. Como nós estamos fazendo aqui. Agora, se você aí escrever qualquer coisa, você já está fazendo as suas anotações. Porque você quer meditar mais este ponto. Então, nessa primeira parte, quer dizer, nesse tempo comum, o que o evangelista vai nos mostrar é exatamente esse tempo, esses dias comuns que Jesus passou no mundo entre os seus. E todo o ensinamento que ele nos legou, que ele deixou para nós, para que nós pudéssemos aprofundar esse ensinamento, para que nós pudéssemos meditar sobre ele, e meditar orando, para que pudéssemos rezar com esses ensinamentos, para no fim, revestidos desta palavra que é o próprio Cristo em nós, nós pudéssemos levá-la aos nossos irmãos, pô-la em prática no meio dos nossos irmãos, especialmente os mais necessitados. É o que o Papa Francisco conclamou a igreja a fazer, e deu a isso o nome de igreja em saída, e que agora busca a sinodalidade, que quer dizer andar junto. Em grego, o sínodo quer dizer exatamente isso, andar, caminhar junto. A igreja não pode caminhar separada, não pode caminhar a igreja local, aqui a nossa paróquia local, distante da paróquia que está lá em Copacabana, ou da paróquia que está em Bento Ribeiro. Não, senhor, somos uma única igreja e devemos caminhar juntos, agora cada um com as suas particularidades. Muito bem, eu quis fazer esta introdução exatamente para lembrar-lhes de um fato para nós bastante auspicioso e para mim de um significado muito grande. Neste final de semana, correspondente do dia 5 e dia 6 de fevereiro, o nosso grupo de estudos, que nós chamamos inicialmente de Círculo Bíblico, depois passou grupo de reflexão e finalmente, a partir da segunda vinda do Padre Mauro, passou a ser um grupo de estudos bíblicos, porque nós mergulhamos mais profundamente na palavra de Deus. O nosso grupo está fazendo exatamente 28 anos. Agora, neste dia 5 de fevereiro, provavelmente será o dia em que esta palestra, que está sendo gravada, ela irá ao ar, ou entre o dia 5 e o dia 7. O nosso dia oficial é a segunda-feira, mas como o dia 5 de fevereiro é um marco para nós, porque corresponde ao 28º aniversário desses nossos encontros, então esta palestra de hoje, este nosso encontro de hoje, este reinício de caminhada, esta retomada do caminho em busca de um encontro
e encontro com quem? Com Deus. Daí a antífona, vós que buscais Deus, somos nós. E buscamos a Deus para isso, para recebermos dele a vida em plenitude que ele nos oferece. E a vida em plenitude, ela significa a felicidade completa, porque Deus habita em nós. Deus se encontra no nosso caminho, vamos em busca dele. Mais uma vez, não importa o período que nós estejamos para Deus. Deus é o princípio e o fim, Deus é atemporal. Nós o encontraremos sempre, porque ele sempre está no nosso caminho. Nós é que muitas vezes não o vemos, como nós vamos ver aqui agora, com exemplos de encontros pelo caminho. Mas ele está sempre ali, ele está sempre querendo estar com você, querendo estar comigo. E ele quis estar na nossa paróquia, especificamente nesse grupo de estudos, nessa meditação mais profunda, porque há 28 anos, oficialmente, nós resolvemos nos revestir da palavra de Deus. E revestirmos-nos da palavra de Deus significa segurar na mão de Maria, que aqui honramos como Nossa Senhora das Dores, e de São José, nossos padroeiros, os primeiros que se revestiram da palavra de Deus, que acreditaram na palavra de Deus, que viveram a palavra de Deus, que nos legaram a palavra de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. Este é o objetivo da nossa caminhada. Este é o encontro que nós queremos ter no caminho e que vimos tendo no caminho há 28 anos. É igual? Jesus é igual? Jesus, claro, ele está lá, mas é igual? Não, porque a cada vez que nós o encontramos, ele nos mostra um aspecto diferente, um aspecto particular do seu ser total, do seu ser integral. Foi isso que motivou o nosso querido Padre Mauro, quando ele deu início ao nosso estudo bíblico, como ele é conhecido agora. Lá naquele tempo, há 28 anos, em 1994, não foi assim. Era um círculo, começou com um círculo, tinha bastante gente, depois foi diminuindo. Até que mais recentemente nós éramos uma pequena grei, que nos reuníamos presencialmente toda segunda-feira, a partir das 7h30. Um pequeno grupo que ali estava. Ele geralmente chegava no máximo raspando a umas 20 pessoas. Algumas delas ali, perseverando. A maior parte, é verdade, mas alguns não falhavam nunca, com chuva ou sem chuva, com dor ou sem dor, com cruz ou sem a cruz. Nós estivemos reunidos e continuamos reunidos. Por causa da pandemia, portanto, com pandemia ou sem pandemia? Por causa da pandemia, nós fomos obrigados a suspender o nosso encontro presencial, mas que passados uns meses, em março de 2020, mas lá para agosto, setembro do mesmo ano, 2020, aí o nosso querido pároco, o Padre Alain, ele teve a ideia de fazer um estudo remotamente. E passamos então a gravar as palestras e retomar o caminho. E graças a Deus, porque ele nos encontrou e nós o encontramos,
graças a Deus, vimos fazendo isso desde então. Foi de agosto ou setembro de 2020 para agora. É verdade que eu, particularmente, e as pessoas com quem eu converso, do nosso grupo, nutrimos a esperança de, ao longo deste tempo ainda, de pandemia, certo? Mas ao longo desse tempo podermos nos rever, podermos nos encontrar de novo. Não numa sala vazia, mas enchendo-a com a nossa presença e o nosso desejo ardente de termos Jesus conosco, de estarmos com Jesus e descobrirmos que antes de querermos estar com Ele, Ele está conosco. Melhor do que isso, Ele está em nós. Porque como nos ensina São João, no famosíssimo prólogo ao seu Evangelho, o Verbo, no princípio era o Verbo estava junto a Deus, mas o Verbo era Deus. Versículo 1. Versículo número 14. E o Verbo se fez carne. Quer dizer, encarnou-se. Deus encarnado. No seio da Virgem Maria. E habitou em nós. Não veio habitar apenas entre nós. Ele quis fazer mais. Ele quis ficar dentro de nós. E por isso, naquela que nós chamamos de a grande ceia, que foi a última ceia, a que antecede a sua paixão, Jesus se deixou ficar entre nós, mas dentro de nós, como alimento, transformando o pão no seu corpo, transformando o vinho no seu sangue, como sinais da nova e eterna aliança que ele veio fazer como Deus que é, mas em nome do Pai entre nós. E como foi Ele que fez, ela perdura e perdurará para sempre. É uma aliança indestrutível. É uma aliança inextinguível. Porque é uma aliança do próprio Deus conosco. Por isso, Isaías o chama de Emanuel, o Deus conosco. Pois é isso. Na celebração neste final de semana, do dia 5 de fevereiro, 5, 6 de fevereiro, este nosso programa, este nosso encontro de hoje, este reencontro no caminho, reencontro deste ano com Jesus, ele marca esta que é uma efeméride, sim senhor, aqui da nossa paróquia. Porque não há nenhuma, de que eu saiba, que eu conheça, que tenha, que faça esse tipo de caminhada há tanto tempo, com tanta perseverança, com vontade de realmente se aprofundar na palavra de Deus, a fim de que ela se torne uma só coisa em nós. É o Cristo em nós. É o Cristo conosco. Somos nós no Cristo. Nós com o Cristo. Nós que o encontramos no caminho. Um caminho que nos leva a encontrá-lo a cada ano. Um encontro que se repete, mas que nunca é repetitivo. Porque cada vez que encontramos Jesus, o nosso coração se enche de uma profunda alegria. Porque ao encontrá-lo, nós mostramos que isso para nós significa que antes o buscamos. E aí o encontramos. E por isso vivemos a vida em plenitude, a vida de ventura e de alegria, a de levar conosco Jesus, nosso Jesus amado. Pois eu os convido a todos, aqueles do nosso grupo, aqueles que formam uma pequena grelha, esse grupo que se reúne, que se reuniu, que vem se reunindo há tantos anos, e aqueles todos que se acercaram de nós, que se uniram a nós
pelos meios de comunicação, para que também um dia venham nos visitar, quando retomarmos a caminhada juntos, presencialmente, venham nos visitar, sem nunca deixar de visitar-nos nessa página onde estão, porque essa visita não é necessariamente para nós outros, os nossos amigos e comigo, não, é uma visita que nós fazemos ao Cristo Jesus, seguros nas mãos dos nossos padroeiros, Nossa Senhora das Dores e São José. Claro que tendo também a inspiração de São Paulo da Cruz, o fundador da congregação passionista, que é aquela que nos oferece a direção espiritual e que comanda esta paróquia. Então, já no caminho com Jesus, e sempre tendo em mente os 28 anos, vejamos aqui o que significa o encontro no caminho. E vamos começar logo, já que o nosso estudo é bíblico, lendo essa passagem que eu menciono ali no quadro, que é retirada do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 35 a 40. Eu vou dar uma lida, normalmente no nosso grupo alguém faria a leitura, mas aqui eu farei eu próprio a leitura. No dia seguinte, o dia seguinte quer dizer o dia seguinte do batismo de Jesus. E então, e eu estou lendo dessa parte aqui, dessa versão da Bíblia Sagrada. Ela não é a minha favorita, eu já tenho repetido isso muitas vezes. Aliás, acho que há 28 anos eu vivo dizendo isso. Mas o negócio é o seguinte, não é a minha favorita, mas de qualquer maneira dá para a gente compreender o essencial do que a gente precisa ver hoje. O nosso tema é aquele, encontro no caminho. Vamos ver o que isso significa e o que isso importa para nós hoje. Então vamos lá. No dia seguinte, João Batista, estava outra vez ali, quer dizer, num lugar lá na beira do rio, com 2 dos seus discípulos. Portanto, João Batista estava com 2 dos seus discípulos. Quem está escrevendo é São João. João evangelista. Ele fala que no lugar onde Jesus tinha sido batizado, ou perto do lugar, à beira do Rio Jordão, João Batista está acompanhado de 2 discípulos. Até agora não se diz quem são. Mas, então, quando João Batista viu Jesus passar, disse: Ecce agnus Dei, ou seja, eis o Cordeiro de Deus. Essa palavra de João Batista é tão forte, é tão poderosa, tão cheia de significado, tão profunda no seu sentido, que virou uma parte integrante da nossa liturgia. Pouco antes da comunhão, o sacerdote levanta a hóstia consagrada, já é o corpo de Cristo, e diz: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele repete as palavras ditas por João Batista ao ver Jesus aonde? No caminho. No caminho. Então, ao ver Jesus no caminho, João Batista aponta para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Não vamos descer aqui no significado dessa expressão, vamos deixar isso para uma outra vez, embora já tenhamos falado disso várias vezes, ou inúmeras vezes, nesses 28 anos, mas como eu disse, nunca se repete, mas não é repetitivo. Há sempre um aspecto novo a ser considerado. Eis o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos, preste atenção, os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram atrás de Jesus, foram seguindo Jesus, entraram no caminho de Jesus. Pois você sabe que há 28 anos nós ouvimos isto, e desde então nós passamos a seguir Jesus.
Você quer fazer o mesmo? Junte-se a nós. Se você já se juntou mesmo remotamente, indique esse caminho a outras pessoas por quem você é. Mas chame a pessoa, chame o seu amigo para participar, para tomar parte, para ser parte conosco dessa caminhada. Aí nós vamos sentir que nós buscamos a Deus. Porque nós o queremos profundamente. Não é só buscar alguma coisa ali no meio de caixas, não. É buscar a, que significa querer profundamente estar com. Isto é buscar a Deus. Para encontrarmos a vida e a felicidade, ventura. É a antífona que eu coloquei ali no quadro e que serve de orientação para a nossa caminhada deste dia festivo do nosso 28º aniversário. Então, eles saíram seguindo Jesus. Eles quiseram fazer isso. Então Jesus olhou para trás, viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles aí disseram: Rabi, quer dizer mestre, onde é que você mora? O que é que vocês estão procurando? Eles podiam ter respondido: estamos procurando a caneta que nós perdemos. O que é que vocês estão procurando? Estamos procurando um picolé Chicabon. Podia ter dito isso. Aliás, deveria ter dito alguma coisa nesse sentido. Não. Um deles disse: mestre, onde é que você mora? O que isso significa? Então, na realidade, esses 2 discípulos estavam efetivamente atrás de Jesus. Mas não indo atrás, seguindo Jesus, caminhando. Não! Eles estavam à procura de Jesus. Eles estavam buscando Deus. E para procurar, quando a gente procura com esse sentido, é porque nós estamos abertos. O nosso coração está aberto em busca desse encontro, que se dará pessoalmente, porque é um encontro personalíssimo, porque eu quero. Não é isso que a gente vem fazendo há 28 anos? Respondam-me, os que comigo caminham. Nós buscamos Jesus nesse tempo todo e o encontramos sempre, e por isso estamos aqui, mas continuamos a procurá-lo, porque nós nos sabemos limitados, nós nos sabemos fracos, nós nos sabemos pecadores. Então é preciso a gente procurar sempre e encontrá-lo sempre. É preciso, antes disto, querer, e querer Jesus sempre. A perseverança nesses 28 anos indica exatamente esta característica nossa. Nós queremos estar com Jesus. E sabe o que é que Jesus disse para aqueles 2 que o buscavam? O que é que vocês querem? Onde é que você mora? Onde é que você mora? Eu quero ir lá. Eu quero estar com você. Eu quero visitá-lo na tua casa. Sabe o que é que Jesus respondeu? Vem e veja. Vinde e vede. Jesus está um pouco afastado deles. Eles estão mais para trás, com medo, com aquele temor até reverencial, ao perguntar: Senhor, eu queria ir lá onde você, eu queria ficar com você. Mas afastado, porque podiam receber uma resposta negativa. Ora, não, venham atrás de mim. É isso que nós fazemos, ou mais das vezes, quando alguém nos procura.
não temos a necessária paciência, nem damos a necessária atenção para aquele que está necessitado. Eu tenho usado essa imagem, esse exemplo, melhor dizendo, tenho dado esse exemplo, porque ele é real. Porque ele aconteceu e ele acontece a toda hora, não apenas comigo. Mas eu tenho que dar o exemplo meu, daquilo que aconteceu comigo. Quantas vezes eu fui no metrô, hoje em dia muito menos, mas quantas vezes eu fui no metrô, no tempo em que nós não andávamos mascarados, mas hoje temos que andar mascarados. Então quantas vezes eu fui no metrô e olhava para as pessoas à minha volta, ou às vezes o carro mais cheio, entupido mesmo, eu olhava e notava a expressão de angústia de tantas pessoas. Ela estava lá, visível no rosto de cada um, visível no olhar de cada um. Quis a graça de Deus que uma vez ou outra eu ainda me dirigisse a um deles que estava olhando fixamente para mim e conversasse com ele. E essas são histórias admiráveis, histórias inesquecíveis para mim, porque foi uma graça que Deus me deu. Ele me concedeu esta graça de poder chegar ao irmão e no irmão descobrir o Cristo necessitado. O irmão necessitado me leva a Cristo. Encontrei no caminho um irmão necessitado, portanto encontrei no caminho Cristo Jesus. E foi só uma conversa, foi só um bate-papo. Eu gastaria o tempo todo falando de vários desses exemplos, acontecidos aqui no nosso metrô do Rio de Janeiro, mas acontecido no metrô de São Paulo também, e acontecido no metrô de Londres, por exemplo, muito antes dos meus encontros aqui, porque o metrô de Londres é muito mais antigo do que o nosso. E quando eu morei lá na Inglaterra, então já existia o metrô, coisa que aqui não existia ainda. Muito bem, então eles foram encontrar Jesus, vinde e vede. E este encontro, quer dizer, eles estavam preparados para encontrar Jesus? Não necessariamente, mas estavam prontos. Prontos no sentido de estar em prontidão. Prontos no sentido de querer encontrar. Quem quer verdadeiramente encontrar Jesus no caminho, vai atrás dele. Vai porque quer encontrá-lo. A pergunta que nós devemos nos fazer é esta: eu quero encontrar Jesus efetivamente? Em nome do nosso grupo, há 28 anos nós queremos. E há 28 anos nós temos encontrado Jesus. Olha, eu não estou usando o verbo no pretérito perfeito, no passado simples. Há 28 anos nós encontramos e depois não encontramos. Não! Nós temos encontrado. Começamos lá atrás, há 28 anos, e continuamos a vê-lo. Claro está que o nosso encontro se dará, em definitivo, na eternidade. Por enquanto, o próprio Cristo quer que seja assim. O fato mais importante tomado deste exemplo que nos dá o evangelista João é exatamente esse. Onde moras? Vinde e vede. É Jesus. Eles querem estar com Jesus? Querem. Vamos usar o presente para nos situarmos nisto. Eu quero estar com Jesus? Quero. Mas antes de eu querer, é Jesus que quer estar comigo. Tanto isso é verdade que ele diz: vem e vê. Vem a mim e você verá. Nós o encontramos na meditação da palavra,
nós o encontramos na oração, nós o encontramos no nosso estudo bíblico, certamente encontramos, nós o encontramos na Eucaristia, fundamental, e nós o encontramos sim no irmão que precisa, ou no irmão, aquele que está do meu lado. Nós aqui na nossa paróquia, nós temos vários. Aqueles que estão no dia a dia conosco, nas liturgias conosco, os cantores, o Anderson, que faz a transmissão das missas, e que com tanto carinho grava essas palestras. Aí é encontrar Jesus, aí é querer estar com Jesus, aí é ter necessidade de estar com Jesus. Por isso nós o procuramos. E olha, para concluir esse primeiro encontro, já que eu botei outros ali, para concluir esse primeiro encontro, diz aqui, que eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. E isso aconteceu, diz o evangelista. Então, é porque ele sabia de fato vivido. Um dos evangelistas chama-se André, porque ele vai citar, é o irmão de Pedro. O outro é o discípulo amado. O discípulo amado parece que é o autor do Evangelho. São João Evangelista, que era um garoto nessa época. Não nos esqueçamos que São João Evangelista vai morrer com 100 anos. E a propósito, não tem nada a ver com isso que está aqui. Mas ele não morreu mártir, não. Quer dizer, ele entregou a sua vida ao Cristo, sofreu um bocado, mas Jesus o poupou do martírio, como Pedro morreu martirizado, André morreu martirizado, Paulo morreu martirizado, para citar 3 apenas. João, não, dos apóstolos, ele foi um dos raros que não perderam a vida pela espada ou por um outro motivo, apedrejado, etc. Ou esfolado vivo, como foi o caso de Bartolomeu, não é? Então é o seguinte, João viveu. Eu só estou dizendo isso porque eu ouvi agora, no outro dia, em algum lugar onde deveriam ter mais cuidado, dizer que João foi martirizado num caldeirão, com água fervendo. Não sei de onde tiraram isso, mas a realidade dos fatos é outra. Isto não é atestado por absolutamente ninguém, em quem a gente possa botar a nossa confiança. Muito bem, mas então São João, ele diz o que nos importa aqui era que, e isso aconteceu, quer dizer, eles ficaram com Jesus, e isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. Ora, vejam bem, esse encontro com Jesus é tão marcante, que até a hora em que aconteceu ficou gravada na mente deles. Você já viveu essa experiência? Eu acabei de falar do encontro com uma pessoa no metrô do Rio de Janeiro. Eu sei que dia era, eu sei que mês era e eu sei a que horas foi. Mas não sei o nome da pessoa. Jesus não quis que eu soubesse o nome da pessoa. Eu penso assim, para que para mim essa pessoa fosse chamada de Jesus. Mas o dia e a hora e as circunstâncias, isso eu sei direitinho, porque foi marcante, assim como foi marcante para esses dois aqui. Descobriram até a hora. Olha aí, nós estamos caminhando com Jesus, não é? Encontro no caminho. Busque num desses nossos encontros, um daqueles que seja marcante para você, grave o dia e a hora. E quando você se recordar dele, recorde-se com carinho, porque nesse dia e nessa hora, nesse exato momento, Jesus disse para você, vem e vem. Agora, nesse momento. Então, veja,
Esses dois, André e provavelmente João, encontraram discípulos de João Batista, ao descobrirem o que João Batista tinha dito, eis o Cordeiro de Deus, foram atrás, porque eles estavam querendo realmente ver Jesus. E acabaram encontrando, gravaram a hora, ficaram com ele, muito satisfeitos, e a conclusão dessa história é que André volta para casa e diz para o irmão, que se chama Simão, e que será chamado de Pedro por Jesus, e diz para ele, Simão, que é o irmão mais velho dele, diz para ele assim, escuta, encontramos o Messias. Que é nada, não encontraram nada. Ah é? Vem ver. Aí carregou o irmão para encontrar Jesus. E quando o irmão chega lá diante de Jesus, Jesus diz para ele, olha, tu és Simão, tu és Pedro. É a primeira vez que Jesus chama Simão de Pedro. Depois ele vai confirmar isso. E Pedro será São Pedro, né? Quer dizer, o Pedro que nós conhecemos. Muito bem, então o que ocorre é exatamente isso. Esses dois foram, se dispuseram a ir, quiseram ir, ficaram com Jesus. Muito bem. Passemos ao segundo encontro da nossa listinha que está ali. Segundo encontro. Retiramos do Evangelho de São Lucas, no capítulo número 24. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Então, nós aqui estamos no início da passagem que é única de Lucas. Eu não disse que Lucas tem umas passagens que são apenas dele. É porque a comunidade que se reunia para meditar a palavra de Deus a partir dos escritos de Lucas, ou seja, Lucas ao escrever isso, ele sabia que aquela comunidade, que era dele, discutia muito isso, isso marcou profundamente a comunidade. Então é o dia da ressurreição de Jesus. O que acontece? Então Lucas conta que nesse mesmo dia, e 2 dos discípulos de Jesus estavam indo de volta para a sua cidadezinha chamada Emaús. Nós não sabemos o nome dos discípulos, mas sabemos que eles são os discípulos de Emaús, porque eram moradores de Emaús, e estavam voltando para casa. E aí aconteceu o seguinte, eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Ali, esse é o versículo número 16. Então nós estamos aqui em um ponto. Não vou entrar em maiores considerações acerca disso. Mas o que eu quero fazer é uma comparação entre o que acontece nessa passagem com a que aconteceu aqui. Na primeira passagem, nós vemos 2 discípulos que, ouvindo do seu mestre João Batista, apontando para um homem que passava no caminho, eis o Cordeiro de Deus, foram atrás. Se dispuseram a ir. Estavam predispostos a seguir Jesus. Na segunda passagem, que é de São Lucas, e é o que nos interessa, 2 discípulos outra vez. Só que ao invés de irem atrás de Jesus, pelas circunstâncias do momento, Jesus tinha sido crucificado, eles viram Jesus morrer, viram Jesus ser sepultado. Mas não se dispuseram, e esta é a realidade dos fatos, não se dispuseram a ficar lá com os amigos dele. Os outros discípulos, que se encerraram numa sala, trancando as portas com todas as trancas possíveis,
Com medo dos judeus, com medo de sofrer o mesmo destino que Jesus havia sofrido. Na hora que esses dois puderam sair, eles se escafederam, foram de volta para a sua cidade. Ora, Jerusalém fica aqui, Emaús fica aqui, atrás de Jerusalém. Portanto, eles foram no caminho oposto ao de Jerusalém. Eles foram no caminho inverso ao de Jerusalém. Não andaram para frente, andaram para trás. Então, eles deram as costas a Jerusalém. Por isso eu botei ali de costas. E dar as costas a Jerusalém é dar as costas aos discípulos, aos seus amigos. Eles precisavam estar o quê? Unidos, no momento de dor, naquele transe horroroso pelo qual estavam passando. Jesus havia morrido, eles viram a morte cruenta de Jesus e eles fugiram e se trancaram. Mas esses dois nem isso quiseram fazer. Esses dois simplesmente deram as costas para Jerusalém e assim deram as costas aos seus amigos, e dando as costas aos seus amigos, eles deram as costas a Jesus. Isto deve nos ensinar uma lição. Vós que buscais a Deus. Se nós buscarmos a Deus, nós vamos receber a vida e a felicidade. Se nós sairmos no caminho em busca de Deus, nós vamos encontrá-lo. Agora, quando nós estamos a caminho, Deus nos dá a liberdade de escolhermos. Ou vamos com Ele, como fizeram André e o outro que eu vou chamar de João, ou então nós lhe damos as costas, como fizeram os dois de Emaús. Não estou dizendo aqui que eles fizeram isso por mal, porque por má fé, porque não, mas é o fato em si. Se os outros ficaram lá reunidos, mesmo apavorados, se eles ficaram lá reunidos, trancados, então era preciso que todos eles estivessem unidos para que na união eles encontrassem a força. E talvez dessa união, a força que vem da união, eles pudessem ter avivado um pouco, ou pelo menos a lembrança de que Jesus tinha dito tudo o que ia acontecer, inclusive que ele ia ressuscitar. Mas ninguém deu bola para isso, não. E os relatos evangélicos são muito claros nesse sentido. Nós não estamos aqui para discutir esse relato evangélico. Esse não é o momento. O que eu quero chamar a atenção é porque nós estamos no caminho há 28 anos. Como é que nós estamos seguindo neste caminho? Eu sei daqueles que estão conosco, eu sei daqueles que nos acompanham. Se estão nos acompanhando, se buscaram a nossa companhia, é porque também querem buscar a Deus. Então eu sei disso. Nós estamos indo como André e João em busca de Deus, querendo encontrar Cristo no caminho. Não estamos fazendo como os nossos irmãos de Emaús, que se repetem aí aos borbotões na nossa vida cotidiana, que ao menor probleminha dão as costas para Jesus e viram e tomam um outro caminho. Ainda recentemente, nós ouvimos de algumas personagens das histórias bíblicas, não é? Personagens importantíssimas, que também escolheram um outro caminho, mas escolheram um caminho de salvação, para salvar o menino. Foram os magos, lembram-se? No final da história dos magos, Herodes tinha dito para eles voltarem a Jerusalém, e eles tomaram outro caminho. É assim que termina o segundo capítulo de São Mateus, acerca da visita dos magos. Eles tomam outro caminho. Tomar um outro caminho quer dizer, neste caso, é tomar sempre um caminho inverso àquele que conduz a Jesus à morte. Se os discípulos de Emaús não conduziram Jesus à morte,
mas eles aceitaram a morte de Jesus como algo definitivo. Jesus ressuscitou. E nós afirmamos no nosso credo que nós aceitamos, que nós cremos na ressurreição da carne. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. É o primogênito dos mortos. Ressuscitou, quer dizer, veio a vida, mas não é tomar a vida, não, é uma nova vida. É uma vida renovada. Jesus ressuscitado é o mesmo Jesus que foi para a cruz, mas é um outro. Porque ele já tomou uma nova forma. Ele tomou a forma superior de vida. A vida eterna, a vida verdadeira. Sem deixar de ser quem ele era. Por isso ele ressuscitou. E ressuscitou, como diz os Hebreus, uma única vez. Não morre mais. Nós também já ressuscitamos com Jesus no batismo. Então nós também não morremos. Por isso é que Jesus diz, ainda que tenha morrido, ainda que você tenha morrido, não morrerá, mas terá a vida eterna, desde que creia em mim. Tem que haver uma partida e uma contrapartida. Eu creio, Senhor, mas eu não digo da boca para fora, eu creio no fundo de mim. É uma lição que nos dão os dois primeiros, o André e o João. Eu creio que tu és o Cordeiro de Deus, por isso eu quero ficar contigo. É bem verdade que Jesus é Deus e Deus misericordioso. Então esses discípulos de Emaús, eles estão saindo de Jerusalém, e quem é que vai atrás deles, hein? É Jesus. É Jesus que os encontra no caminho. Eles estão fugindo de Jesus, deram as costas a Jesus, e Jesus vai atrás deles. Vocês vejam que coisa admirável é essa? Isso nos serve de grande consolo, porque Deus é Pai infinitamente amoroso e misericordioso. Ele não abandona os seus filhos, ainda que infiéis, ainda que lhes deem as costas, ele vem atrás. Porque eu não quero perder nenhum dos que você me deu. Nós somos parte desse grande grupamento. Jesus nos quer para Ele. Por isso nós somos batizados. Ele nos quer para Ele. Convençamos-nos disto, de que pelo batismo nós somos dele, de Jesus, portanto somos de Deus. Então, mesmo com a nossa fraqueza, que nos leva a virar as costas para Jesus, obviamente, Jesus não nos vira as costas. Ele vem de peito aberto, e o peito aberto de Jesus indica um coração transpassado. E deste coração jorrou sangue e água. Todo o amor concentrado de Jesus no seu coração transpassado. É com esse coração aberto que saiu tudo, água e sangue, para que você entre nesse coração, para que principalmente entre, para que nós entremos. É assim que Jesus nos quer. Ele, para os dois primeiros, disse, vem e vejam. Para esses dois, ele não diz, vem e vejam. Ele vai e aí ele se revela. Ele se revela. É uma história admirável. Ele se revela. Dois fujões que não deram nem bola para os seus amigos. Era a primeira coisa que eles deviam fazer. Era mostrar solidariedade com os outros. Não deram nem bola. Deram as costas. Aí Jesus foi lá, peraí, não é assim. Foi com eles, entrou com eles em casa, aceitou, e na hora do chá, né? Na hora de tomarem um chá, o que eles fizeram? Jesus pegou o pão, deu graças, partiu e distribuiu. Aí a chama do fogo que ardia no coração de cada um. Portanto, eles não estavam perdidos, não. Eles queriam Jesus. Mas na sua fraqueza deixaram ir. Que é a nossa, hein? Ou melhor,
A nossa não, porque vocês são bem fortes, é a minha. Nessa minha fraqueza, eu às vezes imagino que não é que Jesus não me queira, eu é que não tenho a coragem de pedir a Ele, fica, mas Ele não precisa nem da minha coragem, Ele gosta dela, mas não precisa dela, e Ele fica de qualquer maneira. Felizmente a gente tem dito sim, Senhor, basta estarmos nesse caminho com Jesus, e o que estamos fazendo há 28 anos. Então, no primeiro caminho, no primeiro encontro no caminho, nós tivemos 2 querendo encontrar Jesus e encontrando. Até a hora gravada. No segundo encontro, 2 que tinham tudo para ficar, deram as costas para Jesus. Mas Jesus foi atrás deles. Acontece muitas vezes conosco. Vamos ao terceiro encontro. Rapidamente, porque também não vou passar muito tempo nele. Apenas iniciar com o texto bíblico, já que o nosso é estudo bíblico. É assim que a gente estuda, é assim que a gente ora, é assim que a gente medita, com a Bíblia na mão. Olha aqui. Diz São Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, assim como o terceiro evangelho. Diz São Lucas assim: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Então, é-nos apresentado, é confirmada a presença de um indivíduo, um judeu fariseu, chamado Saulo, e que era um camarada danado. Ele participou da morte de um cristão chamado Estevão. Já tinha participado da morte do Estevão. E ele continuava a tocar o terror no seio dos cristãos. Porque ele era um homem tão fiel à sua origem judaica, um homem tão fiel à lei, que não aceitava o novo caminho. Porque aí, na época de Saulo, Jesus era chamado de caminho. Os seguidores do caminho. Veja, Jesus era chamado de caminho. Por isso que os seus seguidores eram os seguidores do caminho. Tu tem um caminho, viu? Então Saulo não aceitava isso. Mas não aceitava isso porque ele quisesse falar, não. É porque ele era fiel à sua lei. Aquilo, a fé que havia sido passada para ele, e que ele punha em prática com toda a força do seu coração. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Eles não tinham nada que ver com Damasco, mas ele foi lá. Veja como este Saulo era danado. Ele foi pedir cartas de apresentação para quê? Para ir lá a Damasco e pegar os cristãos que moravam lá e levá-los a ferro até Jerusalém, para inclusive matá-los. Este é o Saulo com umas rápidas pinceladas. Então vamos pular para não adiantar. E foi isso que ele fez. Então ele estava na estrada de Damasco, portanto no caminho de Damasco, ele estava na estrada de Damasco com esses documentos, quando de repente, já perto de Damasco, veio do céu uma luz intensíssima que brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele então respondeu: quem és tu, Senhor? Se Saulo responde: quem és tu, Senhor? Ele ouviu uma voz, mas ele está vendo a pessoa. Ele está acompanhado de outros indivíduos. Os indivíduos veem a luz, mas não escutam o que a pessoa está falando. Ouvem o Saulo falar: quem és tu, Senhor? Então ele está falando diretamente, não é? Quem és tu, Senhor?
Eu sou Jesus, o Nazareno, aquele que você persegue. No terceiro encontro, ao contrário, no segundo encontro, os discípulos fugiam de Jesus. Deram as costas a Jesus, não fugiam, mas deram as costas a Jesus. Neste encontro a que me refiro, que é o encontro de Jesus com Saulo na estrada de Damasco, que é Jesus, não tem a menor dúvida. Que vem numa luz intensa, também não tem a menor dúvida, porque ele já era ressuscitado, já estava transfigurado. Que Saulo não apenas o vê, mas fala com ele. Saulo vê Jesus diante dele. E Jesus lhe fala pessoalmente, não fala através de intermediários. E olha bem, pessoal, Jesus fala com aquele que o perseguia, e o perseguia terrivelmente. Então Jesus, que sabe tudo, sabe mais, sabia que aquele perseguidor era um homem de quem ele poderia se utilizar como instrumento dele para levar a palavra a outras pessoas. Porque ele era um homem de fé, de profunda fé, esse tal Saulo. Profunda fé na religião antiga. Agora ele iria aprender que a coisa tinha mudado. Não que a religião antiga tinha sido abolida, não! É que a nova e eterna aliança tinha sido feita por Jesus, com a sua morte na cruz. A nova igreja, um novo povo de Deus nascia. E Deus tinha planos para aquele homem que o perseguia. Isto aqui é notável. Aquele homem era um contumaz perseguidor, era um violento perseguidor na igreja. Mas lá estava ele, Jesus, ao lado desse homem. A história de Saulo, a gente já conhece. Ele vai se transformar naquele momento em Paulo. Ele vai mudar o nome para Paulo. E o nome Paulo ainda tem uma particularidade. Saulo é originário de Saul. Saul é um grande rei. É o primeiro rei de Israel. Portanto, ele tem um nome poderoso. Aí ele se autodenomina, porque ele também era romano. Era cidadão romano. Ele se autodenomina Paulo. Paulo. E Paulo quer dizer pequeno. Porque ele era um chique pequeno mesmo. Então ele se denomina Paulo, querendo mostrar que era pequeno, mas não pela estatura, mas pela sua qualidade. Ele se diminui. Ele se diminui. E por isso ele se chama Paulo. Mas como para Deus, quanto mais humilde, mais grandioso é o indivíduo, Paulo é quem é? O grande, o extraordinário Paulo. Por isso é que dá nome à cidade de São Paulo, que é grande e extraordinária também. Esse foi o terceiro encontro. Encontro na estrada de Saulo com Jesus. Saulo, o perseguidor, vai se transformar, depois deste encontro com Jesus, no maior propagador da fé cristã. A tal ponto que a igreja é o que é hoje, graças inicialmente aos ensinamentos de Paulo e a maneira como ele levou a palavra ao mundo então conhecido. Há mais um encontro, e com isso nós terminamos dos nossos encontros de hoje. Esse encontro foi o de Pedro com Jesus, no caminho de Cesareia de Filipe. Eu botei ali na passagem de Marcos, capítulo número 8, versículos 27 e 28. Marcos é muito objetivo, muito claro. Mateus conta isso de uma outra maneira, e é a maneira que deve ser, inclusive, bem meditada. Marcos diz apenas que, quando Jesus pergunta, o que é que os homens dizem? Quem os homens dizem que eu sou? Ah, você esse é. E Pedro, Marcos não dá bola para isso. Dá bola porque Pedro diz. Pedro toma a frente de todos os outros e diz assim: tu és o Messias. E é só isso.
Tu és o Messias, significa tu és o Cristo, quer dizer, o Messias, tu és o ungido de Deus, tu és o enviado de Deus, tu és o Filho de Deus. Portanto, Pedro faz a profissão de fé que seria a da igreja. Crer na messianidade de Jesus, crer na divindade de Jesus. Aqui Pedro crê na messianidade de Jesus. Mateus vai mais além. Ele vai dizer assim: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Portanto, Pedro anuncia Jesus como o Messias e como Deus. Ele é o Filho do Deus vivo. Deus está vivo em Jesus. Não é isso que a gente vai fazendo, ou vem fazendo, há 28 anos? A fé da igreja é exatamente esta. Cremos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Ele é o Messias de Deus, que Ele é o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que veio ao mundo para resgatar a humanidade e reconciliá-la com o Pai. Isso Ele fez com a sua vida, isso Ele fez entregando-a na cruz aos seus carrascos, por nós. Há 28 anos, nós iniciávamos esta caminhada em busca de Deus, em busca da vida plena e feliz. Eu tenho absoluta certeza de que no fundo de cada um de nós fomos encontrando esse Deus no caminho. E nós queremos encontrá-lo sempre. Por isso, nós estamos aqui reunidos. No início do nosso 28º ano, eu convido a todos a caminharem conosco, a se juntarem a nós, a mostrarem que nós temos um desejo e que esse desejo é imbatível. É um desejo que nem a chuva, nem o sol, nem a doença nos põe de lado. Não precisa, pode ser com pandemia ou sem pandemia, não interessa. O nosso desejo é estar com Jesus, é encontrar Jesus, é descobrir em Jesus não apenas o Filho de Deus, mas o Filho de Deus que quis ser um conosco, que quis ser e é nosso irmão, a fim de que com Ele nós possamos chamar a Deus de Abá, Paizinho, a fim de que através dele, ou por intermédio dele, ou junto com ele, nós possamos dizer sempre, do fundo do coração: Pai nosso que estás no céu. A fim de que com ele nós possamos continuar caminhando na fé, na confiança, na esperança e na indizível alegria que sentimos há 28 anos de encontrarmos Jesus no caminho. Eu particularmente o encontro sempre que estou com vocês, que vejo vocês sentados à minha frente, que olho para os olhos de cada um, e nesse olhar de cada um, daqueles que estão bem à frente de mim, nesse olhar de cada um, eu agradeço a Jesus por vê-lo nos meus irmãos, aqueles que comigo seguem pelo caminho ao encontro do nosso Mestre amado. Que assim seja por mais um ano, e assim será porque Ele quer. Amém. Agradeçamos a Nossa Senhora e peçamos a ela que nos ajude a caminhar com Jesus e nos mostre ela também, junto com São José,
a fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Dizendo para ela, com o coração muito agradecido: Mãe Santíssima, a ti ofereço esta Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Até o nosso próximo encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No caminho com Jesus, sempre. Tchau.